seja x, né, e px, os operadores, né, de posição e momento, né, em uma dimensão, né? Aí ele pede para você calcular o parênteses de Poisson clássico, né? Quem fez mecânica clássica aí, né? Existe um análogo, né, da relação de comutação, que é o parênteses de Poisson, certo? E com esse parênteses de Poisson, você calcula algumas propriedades também lá na mecânica clássica, né? Essa questão aqui é justamente para comparar o resultado do parênteses de Poisson, né, clássico, né, com o comutador quântico. Vamos lá. O que é o parênteses de Poisson, né? Então, vou colocar aqui o item A. O parênteses de Poisson, né, que ele é análogo do comutador, tá bom? Só que clássico. Só que ele tem uma ideia totalmente diferente. Por exemplo, se você tiver duas funções aqui, U, que depende das coordenadas generalizadas, né? Q, e os momentos generalizados P, e tiver outra função aqui, digamos V, que também depende dos momentos generalizados e das coordenadas generalizadas, né? Você pode calcular o parênteses de Poisson da seguinte forma: ele é essa relaçãozinha aqui também, né? Só que a definição é diferente. Ele é um somatório de 1 até n, né? Onde esse n aqui é o número de graus de liberdade do sistema, né? Se for tridimensional, você tem 3 aqui no caso, né? Então você vai até 3, por exemplo, é o número de dimensões do espaço, né? E as seguintes derivadas, né? Então, du dqi, que multiplica o dv dpi, bom? Menos du dpi, tá bom? dv dqi, certo? Essa aqui é a definição de parênteses de Poisson, né? Perceba que não tem nada a ver com o computador, né? Assim, só o fato de que isso aqui é uma subtração, né? Que o computador, né? Aqui é o clássico, certo? O computador quântico, digamos assim, se isso aqui forem dois operadores, né? Você já sabe, né? Isso aqui é o V menos VU, né? Então, apesar de ser uma subtração entre um e outro, né? A própria definição deles não tem nada a ver. Isso aqui são derivadas, isso aqui é a atuação do operador que pode ser qualquer outra coisa, né? Então, isso aqui é quântico. Bom, ele quer que você calcule, né, esse parênteses de Poisson. Ou seja, a minha função U é o x, né? E a minha função v, ele quer que você use uma função que depende só de px, por exemplo, né? Então, quem é o parênteses de Poisson entre x e f de px? Clássico. Como a gente só tem uma dimensão, né? Esse n aqui vai ser só um, ou seja, a somatória vai ser somente, né? Vai ser uma só, né? Então, como é em uma dimensão, a gente vai ter du dx, que é a coordenada generalizada, dv dpx, né? Menos du dpx dv dx, certo? Então, quem vai ser aqui, ó, vamos fazer aqui. O é x, então vai ficar dx df de px, que depende de px, né? dpx menos dx de p dx.
Ok? Bom, o que acontece? Como f não é função de x, né? Isso aqui vai ser zero, né? O x e o p, né, são variáveis independentes, esse aqui também é zero. Derivada aqui não existe, tá bom? E esse cara aqui vai ser 1, né? Então, o parênteses de Poisson clássico aí entre o x e o f de px, clássico, vai ser simplesmente o quê? df dpx. Ou seja, é só a derivada, né, da função f em relação a p. Aqui não tem muito o que fazer. Beleza? Então, isso aqui seria o item A. Tá bom? Então, o parente de Poisson clássico entre o x e uma função qualquer de px, né, vai ser só a derivada dele. Né? Então, esse aqui seria o item A. Né? Aí, agora ele quer que você faça o seguinte, ó, no item B. X e px, né, é o operador quântico, né? E ele quer que você calcule o computador. E aí depois a gente vai comparar essa expressão aqui para ver se assemelha, né, a essa outra aqui, né? Ou se o quântico está relacionado com o clássico, né? Qual é a diferença principal entre os dois, né? Então, vamos lá no item B. Computador entre x e a exponencial de i pxa sobre a cortada. Ok? Como é que a gente resolve isso aqui? Qual seria a ideia? O que a gente faz aqui com essa exponencial aqui? A exponencial a gente expande, tá bom? Então, a exponencial de i pxa sobre a cortada, né? É a expansão da exponencial, né? Então, vai ser um somatório aqui, digamos, de k igual a zero até infinito, tá bom? K fatorial, né? Que sempre tem esse fatorial aqui. E as potências desse rapaz aqui. Então, é basicamente I px a h cortado elevado a k. Ou seja, é uma somatória, só ajeitando aqui, ó, k igual a zero até infinito, 1 sobre k fatorial, né? Aí eu vou tirar a parte aqui que não tem o operador, então vai ficar I a sobre h cortado elevado a k, p x elevado a k. Bom? Então, como é que fica o comutador desse rapaz aqui? Vai ficar x, aí o somatório de k igual a zero até infinito, 1 sobre k fatorial, né? E a cortado, k, p, x, né? Elevado a k. Né? Como o comutador ele obedece, né, a distribuição da soma sem problema, né? Ou seja, você pode tirar que o comutador de uma soma é a soma de comutador. Isso é uma propriedade que vocês podem também provar, não é difícil, né? Por exemplo, só exemplificando aqui, A, B mais C. Não sei se vocês chegaram já a provar isso daí. É o computador de A com B mais o computador de A com C. Né? Então, K igual a zero até infinito, eu vou tirar a somatória do computador, né? Tirar aqui o fatorial, que é uma constante, né? Que aí também tem outra propriedade aqui também, né? Ó, vocês poderiam também provar. Computador de A vezes uma constante vezes B, né? É constante computador de A com B. Tá bom? Então tem essas duas propriedadezinhas aqui que eu vou deixar aí como exercícios para vocês aí, mostrar isso aí.
Então, vou tirar o que é constante aqui, que é isso aqui. Aí fica só o comutador de x, p, x, elevado a k. Bom? Aí é justamente esse rapaz aqui que a gente vai ter que calcular, né? O que é isso aí? Isso aí é o comutador de x, por exemplo, px. Você sabe que é I, H cortado, né? A gente já viu nas aulas. Mas, por exemplo, se a gente tiver x, px elevado ao quadrado, né? Quanto é que fica isso aqui? Quanto é que fica, por exemplo, x, px elevado ao cubo? Quanto é que fica isso aqui? Né? Será que tem uma forma de a gente descobrir quanto é que vale, por exemplo, x, px elevado a k? Né? Genérico? Então, é essas coisas aqui que a gente vai ter que tentar desenvolver. Tá bom? Para a gente mostrar isso daí, né? Perceba que, por exemplo, se o K fosse 2, né? Eu teria dois operadores aqui no meio, que é o px e o px. E aí eu vou precisar de uma outra propriedade que eu vou deixar também para vocês aí. Mostrar essas propriedades aí não é difícil, né? Por exemplo, se você tiver comutador de A, B, C, certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o comutador de A com B vezes o operador C, né? Mais o operador B, comutador de A com C. Certo? Então é mais uma coisa aí para vocês exercitarem aí. Bom? Anotem isso aí para depois testar aí. Então, como é que fica então, por exemplo, o comutador de x, px elevado a k, por exemplo, qualquer. Né? Eu posso imaginar que isso aqui é comutador de x, px elevado a 1, né? Vezes px k menos 1. Certo? E eu posso aplicar essa regra aqui, ó. Computador de A, B e C, né? A com B, C e B, C, A. Então, como é que vai ficar aqui, ó? A com B, então vou considerar que esse cara aqui é B, então vai ficar assim, X, PX, né? Vezes o operador C, então K menos 1, tá bom? Mais o operador B, que é P, X, né? Comutador de A com C. Beleza? Esse rapaz aqui, ó. Quanto é que é esse aqui? Tem que ser rapaz aqui. IH cortado. Aí, PX, K menos 1, né? Mais PX, X, K. Né? Bom, ajudou em quê, por enquanto? Nada, né? A gente fez foi piorar aqui a situação, porque agora a gente tem dois termos, né? Tem um termo aqui, né? Que é IH cortado PXK menos 1, e tem esse outro termo aqui, desmembrado. Mas eu vou guardar isso aqui, a gente analisar depois. Vocês vão ver que vai ficar bem simples depois, né? Vamos tentar desmembrar esse cara aqui agora, para ver o que acontece. Vamos lá. X, P, K menos 1. Se eu imaginar que isso aqui é X, PX, K menos 2, eu posso aplicar a regra de novo, não posso? Então pronto. Ó.
vai ficar xpx, tá bom? Que é esses dois aqui, vezes o operador C. Aqui, ó, operador C. Aí o B, A com C. Então, B, né? A com C. Então, quem é o A? X, P, X, K menos 2. Tá bom? Aí, o que eu faço agora? Eu pego esse resultado aqui, que deu essa brincadeira aqui, e jogo nessa expressão aqui, ó. Certo? O que vai acontecer, ó? Vamos lá. Então, comutador de x, pk, px elevado a k, que era o original, né? Ele é IH cortado px k menos 1, k menos 1, né? Px, que multiplica quem? Esse rapaz aqui de baixo, ó. Mas isso aqui é H cortado, ó. Também é IH cortado. Né? Então fica assim, ó. Px, eu vou abrir aqui um parênteses, né? Vai ficar assim, IH cortado, px menos 2 mais px px menos 2. Olha só. Então vamos lá. IH cortado, k menos 1, k menos 1. Né? E esse rapaz aqui, ó, px, IH cortado, px k menos 2. Então vai ficar assim, ó, IH cortado, k menos 1. Concorda? Né? Esse rapaz aqui, ó. Agora esse com esse. Mais px elevado a 2, x, px, k menos 2. Certo? Ou seja, x, px elevado a k é igual a 2, ó, juntar esses rapazes aqui, ó, 2, IH cortado, px, k menos 1, mais px, tá certo? Né? E daí? E agora? Vai fazer isso aqui de novo, né? Não precisa. Mas vamos olhar aqui, ó. X com pxk é IH cortado, pkx menos 1, px, pxk menos 1. Vou passar para cá, ó. Eu encontrei que x, px elevado a k, ele também era IH cortado, px, k menos 1. Opa, k menos 1. Mais px, x, k menos 1. Eu tinha encontrado isso aqui, lá em cima. Tá aqui. Então, observe bem aqui, ó. Vamos observar bem aqui essas duas expressões. Se eu quisesse continuar desenvolvendo aí, o que ia acontecer? Né? Por exemplo, eu ia encontrar o quê? X por 3 agora, como é que ia ficar? Quando eu abrir uma vez, ficou aqui, ó. 1, IH cortado, pxk menos 1. Aqui era 1 também, ó. K menos 1. Então, se eu quisesse continuar desenvolvendo, ia ficar 3 e H cortado. Esse cara aqui se repete. Px, K menos 1. Certo? Mais o quê? Px ao cubo, né? X, P, K menos 3. Seria assim, né? Você pode testar isso. Você pode abrir esse cara aqui que vai dar exatamente isso aqui, né? Aí, quiser continuar, né? Você vai chegar para um momento, por exemplo, né? Vamos exagerar aqui, né? Sei lá, 6IH cortado, PX, K menos 1,
px elevado à sexta potência, x, px, k menos 6, por exemplo. E assim vai. Bom? E assim você continua. O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que esse k aqui, né, vai ser exatamente igual a essa potência aqui. Se você tivesse com k igual a 2 aqui, ó, por exemplo, se o k fosse 2, né, o resultado acabaria aqui mesmo. Por quê? Porque esse cara seria 0, né? E o comutador de x com a identidade, né? É 0, né? No caso, é 0. O comutador de um operador com a identidade é 0. Esse termo se anularia. Tá certo? Então, se o k fosse 3, por exemplo, a expressão final, esse cara aqui seria igual a 3, zeraria. Isso aqui seria 0 e ficaria só com esse termo aqui, ó. Certo? Então, assim, ó, se o k for 1, então, um exemplo, né? Como é que fica aqui, ó? Esse termo aqui, olhando para cá, ó. Isso aqui vai ser 0. Comutador de um operador com a identidade vai ser 0. Aqui o k sendo 1, isso aqui também vai ser 0. A gente tem só x, pk elevado a 1 igual a i já cortado. Né? Vamos entender bem isso aqui, ó. Se o k for 2, o comutador de x, px ao quadrado, vai ser o quê? Ó? Vamos olhar para cá. Ó. K igual a 2, esse termo aqui vai ser 0. Né? Aqui é o comutador de x com a identidade vai ser 0. O k sendo 2 aqui fica só 1. Né? E fica 2IH cortado PX. Então a gente vai ter assim, ó, 2IH cortado PX. Certo? Se o K for 3, a gente vai ter o quê? Ó? 3IH cortado aqui, ó. PX ao quadrado, ó. E esse termo aqui seria 0. Bom? Então, na verdade, ó, quando eu tiver aqui x, a k, na verdade isso aqui é k i h cortado PXK, né? pxk menos 1. Isso. Certo? Então, esse resultado aqui que a gente vai precisar. Resultado final. Ok? Então vamos lá, vamos colocar agora lá naquela expressãozinha lá do computador. Então a gente encontrou o resultado final, a gente vai voltar agora aqui e vai jogar nessa expressão aqui. Ok? Vamos lá. Comutador, então, volta agora ao problema, né? Então, voltando aqui. Comutador de x vezes a exponencial de i px a sobre h cortado vai ser o quê? Somatório de k igual a 0 até finito, 1 sobre k fatorial, i a sobre h cortado k, né? Aí o comutador de x, px, k. Era isso aqui que a gente tinha. Então vamos lá. É infinito. K fatorial, i sobre h cortado, k. Aí a gente joga agora essa expressão aqui, ó. Vai ficar assim, ó. K i h cortado, já assim. Px, k menos 1. Certo? Tudo bem?
E agora? O que a gente pode fazer aí? Ó, esse cara aqui, perceba que o K aqui está começando de zero. Né? O K começa de zero. Então, o primeiro elemento da somatória é todo mundo multiplicado por zero. Tá ok? Zero fatorial é 1. Então, aqui não tem problema. Né? Zero fatorial é 1. Né? Aqui sendo zero, isso aqui tudo dá 1. Só que esse termo aqui tem um K no meio. Ó. Né? Então, o primeiro termo ele não existe. Certo? O primeiro termo ele é zero mesmo. Então, essa somatória aqui é como se fosse uma somatória só começando do 1. Você vai já entender por que eu quero fazer isso. Essa somatória é só K começando do 1. Eu não estou perdendo nada. Né? Então, o primeiro termo, só deixar anotado aqui, o primeiro termo, K igual a zero, é nulo. Bom? Então fica assim, ó, K menos 1. Ok? Então, esses termos aqui, eles existem, né? Agora vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Fazer uma mudança de variável. Vou chamar K menos 1, né? De um certo N. Bom, fazer uma mudança de variável aqui. Então, como a somatória começa de K igual a 1, o meu N vai ser 0, inicial. O K é N mais 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre N mais 1 fatorial, certo? E A sobre H cortado, N mais 1, né? Aí o K é N mais 1, IH cortado, né? PX elevado a N. Vamos lá. Quem é N mais 1 fatorial? N mais 1 fatorial é N mais 1 vezes N, vezes N menos 1, vezes N menos 2 e assim vai, né? Ou seja, isso aqui é N mais 1 e multiplica N fatorial. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero cancelar esse N mais 1 aqui que aparece com esse N mais 1 aqui, ó. Então a somatória vai ficar assim, ó. Somatório de N igual a 0 até infinito, né? De quem? 1 sobre N mais 1, N fatorial. Né? E eu vou desmembrar esse cara aqui também, ó. Vai ficar assim, ó. IA sobre H cortado, né? IA H cortado N, né? Aí tem o N mais 1 aqui, tem o IH cortado e tem o PX elevado a N. Tá bom? Acompanha aí, ó. Então olha aqui que interessante, ó. Cancela esse N mais 1 com esse N mais 1, né? Cancelo esse H cortado aqui, tá dando bobeira aqui, né? Com esse outro aqui, ó. Uhum. Né? E fica o seguinte, I, H cortar I com I, ó, como é que fica aqui, ó? Somatório de N igual a zero até infinito, 1 sobre N fatorial, aí vamos lá, ó. I com esse I aqui vai ficar menos 1, né? Aí sobra um A aqui, né? PX
Vamos continuar aqui, ó. Um sobre n fatorial e a sobre h cortado n. O que é isso aqui? É a própria exponencial de volta. Uhum. Então, esse cara aqui, ó, é a própria expansão da exponencial. Então, vai ficar a exponencial i px a sobre h cortado. Tá certo? Ou seja, o comutador, ele quer que você mostre, na verdade, é isso aqui, ó, que o comutador de x com a exponencial né, é menos a exponencial de i px a. Que seria o resultado aí final do comutador aí. Bom, aqui não tem mais o que fazer não, né? Então você ganha aí um menos a nessa expressão, né? O que acontece, ó? Se eu comparar aqui o resultado que a gente obteve aqui com o resultado clássico, né? Ó, qual era o resultado clássico? A gente tinha obtido, ó, que o comutador de x com a função qualquer de p era a derivada da função em relação a p. Uhum. Né? Quem é a derivada dessa função aqui, se fosse a exponencial, classicamente falando? Né? Se fosse clássico, por exemplo. Aqui é o quântico, né? Uhum. Quem é o clássico? Fazer só assim, ó. Quem seria esse aqui é o quântico, né? Se fosse clássico, x exponencial de i px a, o parente de Poisson, né? Clássico. Seria quem? Seria a derivada desse rapaz aqui, ó. Né? Seria a derivada em relação a px de quem? Da exponencial. Concorda? Então, Uhum. ó, classicamente falando, seria o quê? Seria I, A, já cortado, vezes a própria exponencial. Não é certo? Certo. Então, olha as semelhanças aqui, né? Ó, você tem um A do lado de fora, você tem um IH cortado no quântico, ou no Clássico. clássico que apareceria, né? Mas ele não aparece no quântico, né? Uhum. Então, qual é a relação entre o clássico e o quântico? Se eu quisesse comparar os dois, ó. O que eu poderia dizer? Vou pegar Uhum. esse aqui, né, e comparar com o quântico e o clássico, né? Eu poderia dizer o seguinte, que o comutador quântico entre essas funções aí, comutador quântico, né? Como ele é menos a sobre vezes a exponencial, vai ficar assim, ó, menos a. E quem é exponencial? A exponencial vai ser h cortado sobre i, a, né? Vezes o comutador clássico. Parente Poisson clássico, no caso. Uhum.
clássico. Bom? Ou seja, eu posso cancelar esse A com esse A aqui, passar o I aqui para cima, né? Vai ficar assim, ó. O comutador x vezes a exponencial certo? Isso aqui é IH cortado, parente Poisson clássico. Isso aqui sempre vai ser verdade, tá certo? Para qualquer que seja as funções aí que tenha análogo clássico, né? E quântico. Tá bom? A gente mostra que a diferença entre o comutador quântico, né, e o parente Poisson clássico, né, é o aparecimento aqui de IH cortado. É uma regrinha de quantização aí, né? Inclusive proposta por Dirac, né, que é a correlação entre o comutador quântico e o computador clássico, né, é dado por esse IH cortado. Né? No caso aqui, o parente Poisson. Certo? Então é só um resultado para a gente comparar as duas coisas. Beleza? Item C. Né? Usa o resultado obtido aqui em B, né, que a gente encontrou esse resultado aqui, né, para provar que esse cara aqui, o resultado desse operador atuando num cat da posição, né, é um autoestado do operador X. Né? Aí ele pergunta qual é o alto valor. Então o que é que ele está querendo dizer? Ó? O que ele está querendo dizer é o seguinte: ele quer que você mostre no item C, deixa eu abrir aqui mais uma página. Existe um cat, eu vou chamar aqui de beta, que ele é o resultado da atuação desse operador exponencial no alto estado do x, tá bom? E ele quer que você mostre que beta é alto estado também do operador de x. Tá? Quer que você mostre isso aí. Tá bom? E ele quer ainda que você mostre, né, qual é o alto valor. Tá bom? Porque esse alto estado tem que ter alto valor. Tudo bem? Como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente pode tentar mostrar isso daí? Ele quer que você use o resultado encontrado em B, né? Por exemplo. Vamos lá. O resultado em B que eu encontrei foi o seguinte. O comutador de x com a exponencial, né, e px a sobre h cortado, isso aqui era menos a exponencial e pxa sobre h cortado. Ok? Esse operador aqui, a gente até já discuti com vocês, ele se assemelha muito ao operador translação, né? O translação, por exemplo, infinitesimal, esse rapaz aqui, né, seria uma translação infinitesimal, por exemplo. Tá bom? Como se fosse uma translação de A, né? Vamos ver o que acontece aqui, nessa brincadeira aqui. Ó, então, dessa relação de computação, eu tenho o seguinte, que x vezes o operador i px a sobre a cortado menos o operador i px a sobre a cortado vezes o operador x, né? Isso aqui é menos a vezes esse operador aqui.
que tem a cara do operador translação. Né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai atuar essa relação de comutação, a gente vai atuar num ket, né? Que é autoestado do operador x. Operador posição. Ok? Beleza, pessoal? Então, eu vou atuar esse cara aqui no cat do x. Vamos ver o que acontece. Ó, x exponencial de i px a sobre h cortado, atuando aqui no cat do x, tá bom? Você quer ficar o quê? Menos exponencial i px a h cortado, operador x atuando aqui no cat de x, menos a exponencial i px sobre h cortado. Tá aqui atuando no cat do x. Bom, aí, ó, isso que a gente tem aqui do lado, ó, já é o próprio beta, né? Ó, aí isso aqui é o próprio beta. Bom, esse cara aqui é o próprio beta. Isso aqui também é o próprio beta. Né? É o resultado da atuação desse operador aí, né, sobre os autoestados do x. Né? E quem é esse aqui? Ó? Isso aqui é o próprio alto valor x'. Né? Então vai ficar aqui, essa relação vai ficar assim, ó, x cat beta menos a exponencial de px a, né? X' é uma relação de alto valor e alto vetor, né? Menos a cat beta. Né? Agora observe, ó, que esse cara aqui, ele é um número. É o alto valor. Tá bom? O operador px, ele não atua nesse número aqui. Né? Por quê? Porque o operador px, a gente já viu, que ele é uma função, né, menos i h cortado, d dx. Né? E esse cara aqui está como se fosse x', porque ele é um número só. Ele não é uma função, ele é um número. Tá bom? Ele é um resultado de um alto valor. Então, como ele é um número, eu posso trazê-lo para fora, para trás do operador. Né? Ele não vai sentir o efeito do operador. Tá bom? Porque a derivada aqui do operador é em relação a x, não é em relação a x'. Ok? Então, ó, vamos lá. Ficar assim, x, cat beta, menos x', que é um número, o operador exponencial sobre h cortado, cat x, menos a cat beta. Certo? É. Então, ó, esse cara aqui de novo é quem? Cat beta. Cat beta. Vai ficar assim, x menos o cat beta menos x' vezes o cat beta é igual a menos a. Aí olha que interessante, ó, x cat beta. Eu vou passar esse rapaz para o outro lado aqui, ó. Vai ficar x' cat beta menos a cat beta. Então eu mostro que x, ó, atuando nesse cat beta, como esses dois caras aqui são dois números, né? X menos a cat beta.
Então aqui, relaçãozinha final aqui, ó, de alto valor e alto vetor. Tá bom? Onde o alto vetor é o beta. Esse cara aqui é alto vetor. É o beta, que é o resultado dessa exponencial pxa no alto estado do x. Né? E o x' menos a é o alto valor. Tá bom? Então, x' menos a aqui é o alto valor. Né? O que é que significa, então, isso aqui? Ó? Qual a interpretação física aí para esse cat beta? Olha o que é que ele faz aqui. Ó. Olha quem é o alto valor dele. O que é isso aqui? É uma translação do alto estado x. Verdade. Certo? A translação do alto estado x. Por quê? Porque o alto valor é x' menos a. Então, a translação do alto estado x ou da quantidade de a, né? Ou seja, de a, né? Certo? Então, é só você lembrar que quando uma função, por exemplo, ela está centrada aqui, né, em x0, se você transladar ela, aplicar uma translação, a função ela fica assim, ó. Ela ganha uma nova posição, né, que é x0 menos a, né? Então, ela ganha uma nova posição quando você translada a função, certo? A translação em geral leva o estado para esquerda, né, no sentido da translação. Bom, então a interpretação física desse operador aqui, ó, né, nos leva a crer que isso aqui é uma translação. É o operador translação. Finita. Né? Uma translação finita. Na videoaula a gente estudou bastante o infinitesimal, e esse cara aqui, pelo que você está vendo aqui, é o operador finito. Bom? Questão 29, né? Diz assim. É uma questão agora que a gente vai generalizar em 3 dimensões. Ó. Essas mesmas relações que a gente encontrou aí em cima, a gente vai generalizar para 3 dimensões. E ele depois pede para mostrar que vale para o computador quântico e clássico essas duas relações. Ó. Ele diz assim, na página 247 do livro do Gottfield, né, de 1966, né, diz o seguinte, que a relação de comutação entre o operador XL, né, onde esse L aí é um operador qualquer, da posição, x, y, z, e uma função do vetor P, né, ele é IH cortado dg dpl. Né? E ele diz que o comutador de um PL, qualquer componente, com uma função só de x é menos IH cortado df dx, L. Né? E aí diz o seguinte, que pode ser facilmente derivado, né, das relações fundamentais de comutação para qualquer função P de f de g que pode ser expressa como potências, né, dos seus argumentos. Verifique essa declaração aqui, né, essa afirmação. Né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer que você prove, né, no item A, por exemplo, que a relação de comutação entre o x, L qualquer, né, pode ser o y ou z ou o próprio x, né, e uma função do vetor P, 3 dimensões, né, é IH cortado
EG, DPE. Será que a gente consegue mostrar isso aqui? A ideia é a mesma. Tá? É a mesma ideia da questão anterior, só que 3 dimensões. Certo? Quando eu digo que uma função é função do operador P em 3 dimensões, certo? Ela pode ser função de quem? Das 3 componentes, Px, Py, Pz. Bom? Pode ter esses 3 operadores aí. Tá certo? Em uma dimensão, né, a gente faz uma expansão somente em uma das componentes, por exemplo. Foi o que eu fiz. Mas em 3 dimensões, né, a gente vai ter que fazer uma expansão que envolve, né, potência das 3 componentes. Né? Então, provavelmente, nessa expansão aqui, vão ter termos assim. Por exemplo, você em geral começa com 1, né, que é todo mundo 0. Aí você tem termos, né, digamos, uma função aqui de Px, né, uma função de Py, sendo que vai ter constantes aqui, né? Você vê uma constante C1, constante C2, uma constante C3 de Pz, né? Aí vai ter termos cruzados, X, Y, né? Você tem termos X, Z, e assim vai. Aí começa a aparecer os termos que envolvem os 3 componentes. Bom, ainda tem os termos com as potências, por exemplo, P ao quadrado X, PY2, PZ, e assim vai. Certo? Tudo bem? Tem infinidade de termos aqui, juntamente com todas as potências possíveis, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que essa função aqui de P, ela vai ser um somatório aqui triplo, né? Digamos, somatório aqui, como aqui é L, né? Eu vou usar as letras, por exemplo, KMN. K, M e N. Né? De uma constante aqui que depende de K, M, N, né? Das componentes, tá bom? E que potências? As potências X, Y e Z. Tá bom? Que eu vou usar como sendo P, L, por exemplo, PR, para facilitar aqui, e PS. Né? Ou seja, o meu L vai ser, por exemplo, um X, pode ser X, o R pode ser o Y e o S pode ser o Z. Mas isso aqui vai sendo trocado. Né? Juntamente com as potências. Ó. K, M e N. Porque além de ter a coordenada x, y, z, você tem as potências dos termos. Tá bom? As potências. Então você tem potência aqui KMN. Tudo bem, pessoal? Certo. E cada uma dessas constantes aqui vai ser associada a uma coordenada. Então aqui, por exemplo, é L, R e S. Então você tem uma constante que vai representar, né, a combinação desses 3 caras aqui. O L pode ser o X, o Y, o Z. Aqui vai sendo 1, 2, 3, né? Ou seja, o K, o M e o N aí, eles vão correr assim, ó. K vai correr de 0, 1, 2, 3. Tá bom? O M também. 0, 1, 2, 3. E o N também. Certo? Mesma coisa. Vocês vão ver que essa constante aqui é o de menos, né? A gente vai conseguir mostrar que isso aqui, né, é o de menos no problema. Né? Vamos ver aqui, ó. Então, quem é o comutador desse rapaz aqui, se eu considerar essa somatória aqui, ó?
ser assim, ó, comutador de XL, né? Um somatório triplo aqui de K, Mn, até infinito, né? Da constante CK, Mn para o L, o R e o S, né? E a potência aqui é PL, K, PR, M, PS, N. Tá bom? E agora, mesma coisa. A gente vai tirar aqui a somatória. Certo? Tira a constante. E fica o comutador de XL, PL elevado a K, PR elevado a M, né? E o PS. Opa, aqui não tem essa vírgula não, né? Peço desculpas aqui que tem vírgula não. É PS elevado a N. Tudo bem? Quanto que vale o comutador de X, por exemplo, com P e X? A gente já fez isso aqui, já mostrei, né? E H cortado. Né? Quanto que vale o computador de X com PY? Ó, observe, ó. O X, né? Ele atua, né? Numa função, por exemplo, psi de X, como X, PX, né? X psi de X, né? O PY, ele é o quê? PY, a componente PY é IH cortado, a derivada em relação a Y. Certo? Em relação a Y. Tá bom? De uma função psi. Então, só faz sentido a gente derivar aqui a componente y, né? Se a função tiver uma dependência de y também. Tá bom? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, x, atuando aqui numa função que depende agora de x, y e z, vai ser x, psi de x, y e z. Tá bom? O py, atuando nessa mesma função x, y e z, vai ser a derivada primeiro em relação a y dessa função x, y e z. Não? Então, quanto que vale o comutador de x com py? Atuando aqui na função, vai ficar x py, atuando aqui no psi, menos psi x, atuando no psi. Daqui vai ficar x menos IH cortado dy dψ dy, né? Menos, aí vem, menos IH cortado dy x psi. Só que observe aqui, ó, essa função aqui, certo? É x. E a derivada parcial aqui é y. Bom? Então passa direto aqui, ó. Passa direto. Então fica assim, ó. X fica menos IH cortado. Vou tirar esse menos IH cortado de todo mundo aqui. Vai ficar assim, ó. Menos x dy
psi dy, menos, né? Aqui o menos eu já levei, né? Então fica mais aqui. Menos x d psi dy. Né? Esse cara que atua nessa função aqui, continua dando x d psi dy. Né? E aqui é x d psi dy. Então esse resultado aqui é zero. Ó. Aqui zero, cancela. Bom, esse cara aqui com esse cara aqui. É zero. Né? O que eu quero dizer com isso? Que o comutador de x com py, quando as direções não são as mesmas, é zero. Bom, eles comutam. Bom, o x só não comuta com o y, certo? Só não comuta com o momento se for na mesma direção, mas se for em direções ortogonais, eles comutam. Então, essa resposta aqui é zero. Bom, então, de forma geral, né, o comutador de x, i, com pj, em direções diferentes, né, aqui vai ser IH cortado, delta de J. J de crônico. Tá bom? Por que é que eu estou fazendo isso? Né? Porque esse cara aqui é o mesmo índice desse aqui, né? Só que é um índice diferente desse aqui e desse aqui. Tá bom? Então, quando você tem um operador que comuta com esse outro aqui, né, você pode tirá-lo, né, do computador. Tanto esse como esse. Tá certo? Porque comuta. Então, ó, essa relaçãozinha aqui de comutatividade aqui, computação, né, vai ser o quê? Vai ficar assim, ó. O x, L, com a função de G, vai ficar um somatório. Né? Vamos trazer para cá, ó. Esse cara aqui. Né? Somatório de K, Mn até infinito, da constante K, Mn, né, de LRS. Tá bom? Aí eu tiro as duas coordenadas que não comutam, que é essa aqui, por exemplo. Eu posso tirar esse cara aqui. Posso tirar para o outro lado aqui também, para ficar mais fácil de orientar, né? Porque posso tirar tanto para um lado como para o outro, né? Não importa, porque ele comuta. Então, como ele comuta, eu posso trazer tanto para cá como para cá, né? Aí vai ficar assim, ó. Comutador de XL, PL elevado a K. Aí você tem o PR elevado a M, PS elevado a N. Certo? Tudo bem, pessoal? Isso aqui a gente já fez. Se você voltar às notações aí, que a gente fez na questão anterior, vai ficar assim, ó. K, I, H cortado. Bom? E aí fica P, L, K menos 1. Certo? K menos 1. Certo. Tá bom? PR, M,
PS N. Tá bom? Esse rapaz aí. Você voltar aí às anotações, você vai ver que é esse resultado aqui, ó. Então vamos tirar aqui da somatória. Vai ficar assim, ó. IH cortado, né? O somatório de Kn menos 1 tem infinito. K, M, LRS de quem? De K, P, L, menos 1, R, P, S. Quem é esse cara aqui? Esse K embaixo e esse K menos 1 em cima, ele significa o quê? Por exemplo, quem é N, xn menos 1? Derivada. Seria a derivada em relação a x de xn. Concorda? Então, ó, Verdade. esse IH cortado aqui, né, esse rapaz aqui vai ficar assim, ó. IH cortado, somatório, né? Tudo isso aqui. Isso aqui é a derivada de PL. De quem? De PLK. Posso até colocar as outras componentes aqui no meio, que não vai fazer diferença. Porque não é a mesma componente. Né? E aí eu tiro essa derivada agora do somatório, porque ela depende de L, ela não depende do somatório aqui. Então vai ficar assim, ó. dPL de quem? Somatório desse rapaz todo aqui. Tá bom? PLK, PRN, PSN. Mas quem é esse aqui? É a própria função. Certo? É a própria função. Então, a gente mostra que isso aqui vai ser IH cortado, a derivada em relação a L, da própria função G de P. Tá certo? Da própria função. Ou seja, no final das contas, a gente mostra que o comutador de x, L, vezes uma função qualquer de P, em 3 dimensões, é I cortado, essa derivada desse rapazinho. Certo? Aí, ó, voltando aqui ao enunciado da questão, que é o que ele quer que você mostre, a gente mostrou isso aqui, ó. Certo? Essa daqui é a mesma coisa, ó, para mostrar. Bom, deixar aí para vocês mostrarem, mas é o mesmo princípio, só que a diferença é que agora a gente inverte. Né? Você tem uma função de x, expande aqui como função de x, das 3 componentes, né? Usa a relação de comutação com P, tá bom? E acaba mostrando a mesma coisa, certo? Esse aqui a gente mostrou, né? Esse outro aqui não é difícil de mostrar. Dá para mostrar usando o mesmo princípio, tá certo? Aí ele quer que você mostre agora isso aqui, ó. Calcular esse rapaz aqui e comparar com o resultado clássico, por exemplo. Para a gente pôr assunto. Né? Para que a gente consegue mostrar isso daí, como é que ficaria? Pegar o item B aqui. Item B. Quer que você calcule x² P
quadrado, né? Só que esse P quadrado é o quê? Ó, ele não diz que é o PX, né? Ó, se tu pegar aqui, tu observar aqui, ele não diz que é o PX, ó. É o P quadrado. Tá certo? É em três dimensões. Tá certo? Então, ó, xp quadrado, esse p quadrado aqui, pelo que ele está dizendo, é px quadrado mais py quadrado mais pz quadrado. Né? Tá certo? Certo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desmembrar esse cara aqui, usando aquela regrinha lá, de que comutador de A, B e C, por exemplo, né? Deixa eu pegar a outra relação aqui. Isso aqui vai ser AB vezes o C, né? Equação 165 1650E. Né? A com B é ABC mais B AC. Né? E a gente também pode mostrar, por exemplo, que B, C com A, só para ajeitar aqui o inverso, né? Isso aqui é BA C, né? Menos B com AC. Bom, dá para mostrar esse rapaz aí. Né? Beleza? Por exemplo, se a gente inverter isso aqui, né? A orientação aqui, a gente ganha isso aqui. Né? Aqui fica um menos, aqui fica um menos, isso aqui seria CA. Né? Se eu quisesse inverter, seria CA. Tá bom? Porque o comutador de A com B, em geral, né? Ele é menos o comutador de B com A. Certo? Então, ó, se eu inverter esse cara aqui, né? A com BC, eu vou ganhar aqui um negativo. Que aí eu já inverti aqui, ó. E vou ganhar um negativo aqui. Né? Então aqui fica negativo, eu deixei assim mesmo. Né? Tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui tem um x2, ó. Eu preciso me livrar desse x2 aqui. Né? Vai ficar assim, ó. x2 com p quadrado, por enquanto, né? Aí como é que eu me livro? Ó? O b e o c, eu estou dizendo que é x, né? E o a é p quadrado. Então vai ficar assim, ó. X, p quadrado. O c é quem? X. Menos o b, que é x. Tá certo? O a e o c. Quem é o a? É p quadrado. E o c era x. Bom? Então, ó, vamos ajeitar aqui. Vai ficar assim. X p quadrado, né? Computador com x, menos... vou inverter esse cara aqui. Vai ficar assim, ó. Mais x p quadrado. Né? Eu não posso juntar esses dois aqui porque eu não sei se eles comutam, tá bom? Isso aqui não é igual a isso aqui. Tá certo? Esse termo aqui é igual a esse aqui. Né? Mas ele, juntamente com o operador x, não necessariamente é o operador x com ele. Bom, é importante a gente destacar isso aqui, que em geral, né, com o operador B com C, ele é diferente de C com B. Tem que tomar cuidado. Em geral. Né? Mas da questão anterior, eu já sei que um operador x comutando com a função de P qualquer,
é IH cortado, dpx, né? G de P. A gente mostrou isso aqui. Então, quem é esse rapaz aqui, ó? Fica assim, ó. IH cortado, a derivada de px, né? Da função p quadrado. Tudo isso aqui vezes o operador x, mais o operador x, vezes IH cortado, a derivada em relação a px, né? De quem? P quadrado. Bom? Olha bem aqui, ó. IH cortado. A derivada desse cara aqui é 2, né? Só que em relação a x, então fica 2px. Ok? Vezes o x, mais IH cortado, x, 2px. Né? Esse aqui vai ser 2i h cortado, px com x, mais 2i h cortado, x com px. Então, isso aqui é o nosso x quadrado com p quadrado. Tá certo? Só que isso aqui é quanto? Ó? É 2i h cortado. Aí fica px, x, mais x, px. Isso aqui é justamente o anticomputador, né? Então é 2i h cortado. O anticomputador aqui. Pronto. Certo? E o clássico? Vamos ver o clássico aqui, ó, o parente de equação clássico, né? Que ele pede para comparar, ó, compare o seu resultado com o parente de equação clássico, né? Vamos fazer de novo. Por definição, o parente de equação, né? A gente já viu aqui que é o V clássico, né? Vai ser o quê? Vai ser um somatório de I igual a 1 até N, né? du, dq é I, dv, dpi, menos du, dpi, né? E aqui é dv, dqi. Só que observe o seguinte, a gente aqui está em 3 dimensões, né? Você tem o p aqui como função de x, y, z. Então, essa somatória aqui também é em 3 dimensões, tá certo? Tem que ter esse cuidado aí. Só que o que, é que vai acontecer? O computador clássico, né? O parente de equação clássico entre x2 e p quadrado, clássico. Vamos lá, fazendo as 3 dimensões. Vai ser a derivada de x2 em relação a x, tá bom? Vezes a derivada de P2 em relação a Px, menos a derivada de x2 em relação a Px. Vamos fazer com calma aqui, ó. E a derivada de P2 em relação a x, tá bom? Aí, como é uma somatória, tem as outras coordenadas. A derivada de x2 com relação a y, por mais que elas sejam zero, mas a gente coloca aqui. Vezes a derivada de P2 em relação a PY, bom, menos a derivada de x2 com relação a PY, a derivada de P2 com relação a Y, né? Mais
a derivada de x2 com relação a z, a derivada de p2 com relação a pz, menos a derivada de x2 com relação a pz, né? A derivada de p2 com relação a z. Né? Aí o que acontece? O que é zero aí, o que não é zero? Ó, esse cara aqui é zero, derivada de x2 com relação a px, isso aqui é zero, não existe. Né? Essa derivada aqui também não existe, é zero. Bom, essa derivada aqui é zero. Essa aqui existe, né? Dá 2py. Mas, como essa aqui já é zero, vai dar tudo zero. Essa aqui é zero, também não existe. Né? Essa aqui também é zero. Não existe. Essa aqui também é zero. Né? Essa aqui também é zero. Ó. P quadrado derivado em relação a y não existe. Né? Não depende de y. Né? E essa aqui também. Ó. O P quadrado, ó, ele é px quadrado mais py quadrado mais pz quadrado. Certo? Como não depende de x explicitamente, a derivada parcial dele é zero. Na mecânica clássica, ó, quando a gente vai escrever o Lagrangiano, por exemplo, né, ele depende das coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas. Né? Pode depender do tempo também. Aí quando a gente leva para o Hamiltoniano, por exemplo, clássico, ele depende das coordenadas generalizadas e dos momentos generalizados. Pode depender do tempo, mas é mais difícil. É verdade. Então, assim, ou ele depende de x, y, z, ou ele depende de px, py e pz. Tá bom? Tá E bom. aqui a gente está falando de derivada parcial, né? Então, como é derivada parcial, não depende. Y. Esse cara aqui, tudo bem, ele existe, né? Ele é 2, por exemplo, esse cara aqui é 2 py. Esse cara aqui, por exemplo, ó, é 2 px. Esse aqui, né, é 2x. Certo? Então, como é que fica o clássico aí? Ó? Esse aqui é 0, esse aqui é 0, tudo é 0. O comutador clássico aí entre x2 e p2, clássico, né, é o quê? 2x com 2px fica 4x px. Certo? 4x px. Esse aqui é o resultado clássico. Qual a diferença para o quântico? Tá lembrado do quântico aí? O computador entre os dois operadores aqui? Vamos ver a diferença. Aqui, ó. 2IH cortado, x, px, x, px. Ou seja, como eles não comutam, eu não posso juntar esses dois. Né? Só que classicamente eles comutam, aí por isso que dá 4. Mas na mecânica quântica, como eles não comutam, eu não posso juntar. Então é bem diferente aqui. Ó. Tem contra 2IH cortado, px, x, x, px. Né? Então, nesse caso aqui, não há uma relação de comutação direta entre os operadores. A gente não tem como juntar esses dois aqui nesse caso específico, né? Porque x e px não comutam. Tá bom? A questão 30 aqui do Sakurai, para a gente diz o seguinte, ó, é justamente com o operador translação finita. Assim, o operador translação finita, né, de translação finita, né, espacial, ele é dado por E elevado a menos I, H cortado, P escalar L.
né? Aqui ele está fazendo já a generalização em 3 dimensões. Tá? Onde P é o operador momento. Aí ele pede para calcular o comutador entre xi e TL. Né? No item A. Então, por exemplo, ele está dizendo que o operador translação é finita de um vetor L qualquer no espaço, ele é a exponencial de quem? Menos I sobre H cortado, P escalar L. O que é P escalar L? Né? P escalar L, vetor, né, em termos de operador também, isso aqui é o que? É Px vezes a componente x, né? Mais Py vezes a componente y do L, mais Pz vezes a componente z do L. Tá bom? Então, esse operador translação aí, ele está dizendo, definindo, né? Que é a exponencial, aí vamos quebrar aqui em 3 exponenciais. Ó. I Px L sobre H cortado, exponencial de menos I Py Ly sobre H cortado, né? E a exponencial de Pz Lz sobre H cortado. Tá certo? Aí ele quer que você calcule o comutador com esse rapaz aqui, xi, né? Onde xi é uma componente qualquer. Né? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O comutador de x e com esse operador translação infinitesimal, a gente vai usar os resultados das questões anteriores, né? E aí já facilita. Vai ficar o comutador de xi com as exponenciais. Então você tem a exponencial aqui, que é a exponencial do px com L. Não? Exponencial do py com L. E a exponencial do pz com L também. Tá bom? Só que a gente já viu que o comutador de xi na questão anterior, uma função de p qualquer, um g de p qualquer, a gente já mostrou, fiz aqui com vocês, que é IH cortado ddp de i, né, da função. Quem é a derivada desse rapaz aqui em relação a uma das componentes, por exemplo? Aí, dependendo da componente que você derivar, tá certo? O resultado da derivada desse dpi, né, das exponenciais, pode ser o x, o l, né? Depende de quem você derivar. Por isso que ele quer que você generalize, né? Ele quer que você generalize. Como é que vai ficar essa derivada aqui? Se for o x, a gente deriva só essa parte do x. Né? Se for o y, deriva só a parte do y. Se for o z, deriva só a parte do z. Ou seja, de forma geral, vai cair um menos IH cortado. Sempre. Né? Se você derivar o x, cai o LX. Se derivar o y, cai o LY. Se derivar o LZ, cai o LZ. Né? Ou seja, cai um L e depende de quem você derivar. Tá certo? E como você derivou a exponencial, continua tudo do mesmo jeito. Ou seja, continua sendo produto das exponenciais. Então pronto, dependendo de quem você derivou aí, cai um L, I e continua tudo igual.
Bom? Então, ó, fica assim, ó. Só que tem um IH cortado aqui. Então vai ficar assim, ó. O comutador de x e com esse operador translação aí, vai ficar aqui, ó. IH cortado. Aí a derivada. Quem é a derivada? Menos I, H cortado. LI. De novo o operador, que é a própria exponencial. Né? Então, ó, eu cheguei à conclusão de que a relação de comutação de uma componente I qualquer com o operador translação infinitesimal, ou translação finita, no caso, né? Cancela esse H cortado com esse H cortado, e com o I é negativo, com esse negativo fica positivo, fica só LI vezes esse rapaz aqui. Pronto. É um resultado semelhante ao resultado que a gente fez nas questões anteriores, né? Se você tiver lembrado, a gente encontrou, por exemplo, que x é a exponencial de pxa. Tá lembrado aí, ó? A gente encontrou que era o quê? Menos a, Menos A. né? Vezes a exponencial. Só que nesse caso aqui, o L aqui está negativo. Bom, tem um negativo aqui, ó. Tá certo? Por isso que aqui ficou negativo aqui. Que aqui é positivo, fica negativo aqui. Certo? Essa é a única diferença. A gente já tinha encontrado uma coisa parecida. Certo? Certo. Isso aqui é o item A. Vamos ver se a gente consegue fazer o item B. Tem B, ó. Ver se dá tempo aqui. Tem B do seguinte, ó. Usando o resultado que você encontrou em A, ou então outro resultado qualquer, né, que você encontra em outro canto, demonstre como o valor esperado de x, né, muda sob translação. Né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar assim, vamos imaginar, vou apagar isso aqui. Vamos imaginar que existe, então aqui vamos fazer o item B. O valor esperado de x, do operador x, num ket qualquer, por exemplo, num ket alfa qualquer, é o que a gente chama de x antigo. Certo? Que é calculado no alfa. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um novo ket, que eu vou chamar de beta, que ele vai ser o resultado dessa translação aqui finita. Tá bom? No ket alfa. Tá bom? Então aqui eu fiz uma translação no estado quântico inicial. Certo? O que eu vou calcular agora? Eu vou calcular quanto é que vale o novo valor esperado. Esse cara aqui. Novo. Quanto que ele vale? Bom, é isso que a gente vai calcular. Como é que fica essa brincadeira aí, ó? Se o beta ele é esse rapaz aqui atuando no alfa, né? Quem é o correspondente dual dele? Quem é o Bra? Vai ser o Bra do alfa, né?
o operador translação hermitiano adjunto. Concorda? Certo. Né? Então, quem é o novo valor esperado? Quem é, então, ket beta x ket beta, né? Que é esse cara novo aqui. Quem vai ser? Vai ser assim, ó. Beta, que é alfa no caso, né? Alfa, translação finita hermitiana adjunto, o operador x com translação atuando aqui no alfa. Concorda? Certo. Eu vou precisar saber agora quem é esse rapaz aqui, ó. Como é que eu posso desmembrar isso daí? Tá? Do item anterior, eu encontrei isso aqui, ó. Resultado aqui. Tá bom? Certo. Encontrei esse rapaz aí. Ou seja, eu encontrei que x, o comutador de x, de forma geral, com a translação finita, né? É uma componente. Se for aqui o vetor todo, vai ser a componente. Então, digamos que é Lx. Né? E o próprio operador. L. Né? Encontrei isso aí. Ou seja, eu encontrei que x vezes o operador translação finito menos o operador translação finito vezes o x, né? É igual a L translação L vezes o operador translação. Tá certo? Então, eu sei daqui que a translação, o x com o operador translação, ele é igual ao quê? A translação de L, x, estou passando para cá agora esse rapaz, ó, mais a componente Lx vezes a translação infinitesimal. Tá certo? Translação infinitesimal. Aí o que acontece? Vamos lá. Vou substituir esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Vai ficar assim, ó. O valor esperado novo, que é o que eu estou calculando aqui, vai ser alfa vezes a translação hermitiana. Vou deixar só assim. Né? Aí aqui dentro vai ficar translação, operador x, mais Lx vezes a translação. Atuando aqui no ket alfa. Né? Então aqui vai ficar como? Alfa, translação hermitiana adjunto vezes a translação, operador x, atuando aqui no ket alfa, mais, aí esse cara aqui é um número, vai ficar Lx, né? Alfa, translação finita, alfa. Né? Olha que interessante, ó. Então, ó, como esse rapaz aqui, né? Esse translação aqui, ele é unitário, tá bom? Esse cara aqui é hermitiano adjunto com ele mesmo. Isso aqui é identidade. Certo? Então, esse cara aqui vai ser alfa vezes a identidade é 1x alfa mais Lx com a identidade.
né? Ou seja, isso aqui vai ser o valor esperado de x antigo mais LX, porque esse aqui é 1, que é normalizado. Certo? Então, ó, a gente mostra que o valor esperado novo vai ser o valor esperado antigo mais a translação finita. Então, esse é o resultado aqui da questão. Ele quer saber como é que o valor esperado ele muda, né? Então, você translada, né? A resposta aqui é o valor esperado novo, né? O novo valor esperado é transladado em relação ao antigo de L de LX. Certo? Essa seria aí a resposta aí do item B.